Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se tudo isso não fosse a sua realidade? Como se o exterior sufocasse quem você é, sufocasse o seu interior? Eu já senti e senti por alguns anos, até tomar a decisão que mudou muita coisa para mim e me trouxe muitos aprendizados. Hoje eu vou trazer para vocês uma listinha que eu fiz logo que eu decidi recomeçar minha vida em 2023. Passado alguns meses ali do meu recomeço, eu fiz essa listinha, fiz um post, 2 posts no Instagram com essa listinha, eu fiz 5 mais 5 aprendizados. E eu tô pensando nesses aprendizados há um tempo, porque já tem umas coisas em transformação aqui, já tem mudanças para acontecer. Eu já abracei 2026 com novidades, né, com projetos novos. Então eu pensei, vou fazer um vídeo com esses aprendizados que eu tenho certeza que ele vai inspirar mais pessoas, que vai inspirar a minha audiência, que eu sei que tem muitas mulheres por aí que estão cansadas, que estão exaustas e que estão com aquela vontadezinha de começar tudo de novo, de recomeçar a vida e de buscar uma vida melhor, né, gente? Porque a gente merece muito. Sempre que alguém disser que não, você pode corrigir, porque você merece, eu mereço, todas nós merecemos. E eu fiz aqui uma listinha, porque não quero deixar passar nada. Então, vamos aos pontos. Eu peço que você fique nesse vídeo até o final, porque o último ponto é o mais forte, intenso e transformador de todos. Porque, né, existem níveis de transformações, mas também existem aquela que muda mais coisas por mais tempo, de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim, né? Então fica comigo, se inscreve no meu canal se você gosta de vídeos assim. Então a primeira coisa que eu aprendi que me marcou muito foi justamente como eu comecei o vídeo falando do interior e do exterior. E eu sempre escutei muito assim que a gente tem que aprender a lidar e a transformar o ambiente que a gente tá, conforme a gente tá no ambiente. E que não pode, que a gente tem que ser superior não superior, mas que a gente tem que ser mais forte para lidar com o meio que a gente vive. Eu sempre pensei diferente, eu sempre pensei, estou nesse meio porque quero, né? Eu, como uma pessoa que saí da minha cidade, saí de casa, saí sem nada aos 16 anos, então faz muito tempo, o mundo era outro. Hoje eu acho muito criança para sair de casa nessa idade, mas saí. E tudo isso me trouxe até aqui com uma super bagagem, muita coragem para enfrentar novos desafios e para mentorar mulheres para fazerem essa transição também, né? De casa, de cidade, de país, de carreira, de tudo que for preciso no momento que cada uma de nós está vivendo. E no meio, ele interfere no nosso interior de forma muito intensa, não tem como dizer que não. Eu já tratei muito isso em terapia até, né, com a psicologia, e eu sempre falava assim que eu não sou Buda, que eu não estou numa montanha para ter tanta paz interna e ter tanta calma assim, e enfim, é muito mais difícil nos meios que a gente não quer estar, né? Então isso fica incomodando muito a gente. E a gente tem que desapegar porque é uma necessidade, né? O desapego desse meio é muito interessante porque ela vai trazer mais diversas coisas juntas. Isso é muito interessante porque a arte de desapegar é muito interessante, é muito evolutiva. Quando a gente aprende que nada aqui é nosso, que nada é permanente, de que a vida é a única certeza dela é que vai acabar. Então as coisas vão ficando mais leves, entende? A gente não espera tanto assim da vida como se a vida te devesse algo. Isso é muito marcante, marquem isso é muito legal. E o segundo ponto é a decisão que eu acho super importante, que ela é o primeiro passo. Enquanto a gente fica ali só ruminando um pensamento, ai, que vontade, eu quero, eu não tô feliz aqui, eu não sei o que. Eu fiquei anos assim, né, anos inclusive levando isso pra terapia, pra conversar sobre isso, e até que um dia eu cheguei
preciso dessa decisão. E tomei a decisão. E foi a coisa mais importante, porque a partir do momento que você decide e que você começa a avisar e a se movimentar, avisar, digo assim, tá, preciso entregar a casa que eu moro, então são 30 dias antes. Aí você precisa vender tudo que você tem, ou doar, ou se desfazer, enfim. São muitas decisões. Então a decisão de partir ou de recomeçar ou de passar por uma transição é a parte mais importante. Porque depois, se você não tiver planos e você tomar a decisão, depois da decisão tomada, as coisas vão acontecendo, sabe? Os pensamentos vão se organizando e você vai chegando a conclusões que você antes não tinha e achava que talvez nem fosse ter nunca. Porque no começo tudo parece muito nebuloso, no começo é difícil elaborar mesmo as coisas. Então, é o primeiro ponto. E os detalhes vêm depois, eles vão surgir. E é isso. É paciência e atenção. Atenção com seus pensamentos, com seus quereres, com as suas emoções. Isso é muito importante. E a terceira é rever afirmações. Rever afirmações eu aprendi. Não posso dizer que foi a duras penas, mas foi com um certo orgulho, sabe? Assim, um certo orgulho, como se eu tivesse uma plena certeza. E para eu elucidar melhor isso para vocês, quando eu saí de Curitiba, que era a cidade que eu estava morando há 14 anos, sem saber para onde eu ia ainda, eu acabei vindo para Santa Catarina, né? Que eu tenho 2 cães idosos, um só hoje em dia, eu ainda não me acostumo com isso, mas eram 2, e aí eu não conseguia ir para longe. Eu pesquisei de todas as formas e era muito penoso para eles, assim, né? Difícil para eles. E aí acabei vindo para Santa Catarina, que eu já conhecia, que tem lugares incríveis, e passei um período sabático ali em 2 outras cidades e depois eu fui parar em Florianópolis, que eu morei em Florianópolis quando eu tinha 16, 17, 18, 19 anos. Então lá aconteceu muita coisa comigo nesse período, muitas coisas chatas e muitas coisas incríveis. Porque era momento de curtir a vida, né? Porque era momento de jovem, assim, de ser jovem, de não ter grandes preocupações e de se divertir muito. Ao mesmo tempo aconteceram coisas muito difíceis e muito violentas até. E quando eu saí de lá, eu passei 20 anos falando que eu nunca mais voltaria. E quando alguém falava pra mim que era incrível, eu falava, não é incrível. Nossa, acontecem muitas coisas ruins. E na verdade é incrível. E eu voltei pra lá e fiquei 2 anos morando lá. Agora eu tô numa cidadezinha ainda aqui perto, que é uma praia, uma cidade bem mais calma, né? Sem trânsito e pouquinho mais de sossego. E, enfim, falei que nunca iria, mas fui. Então, o nunca é tempo demais. É tempo demais, demais, demais. Então, mesmo que você diga que você nunca vai voltar a lugares que você já esteve, ou que você nunca mais vai falar com uma pessoa que você não quer mais falar, tem coisas que vão mudando ao longo do tempo, sabe? Não só na gente, mas no mundo, nas pessoas, nas cidades, nos ambientes. Mas eu acho que a maior transformação é a nossa visão sobre aquilo que muda. E isso é o principal, né? Isso muda tudo, isso muda o nosso prisma sobre a vida, sobre as coisas. É muito legal. A outra coisa que eu achei muito importante, que é a realidade. Eu tô colocando temas assim para eu poder, né, ir falando sobre eles, porque é muito legal. A realidade é recurso. A realidade é recurso, gente. Quando você tenta não ver a realidade, o que está acontecendo, como que as coisas estão com você, a sua volta, nas suas emoções, fica muito mais difícil, fica muito mais cansativo. Então a realidade ela é recurso, ela é o que você tem, sabe? Quando você entende quem você é, o que você gosta, o que você quer, o que você faz de melhor, tudo fica mais leve. Você encontra um caminho para um trabalho melhor, mais tranquilo, você encontra um caminho para encontrar um amor mais calmo, mais merecedor do seu amor também. Então, como dizem, as portas se abrem, né? Mas é muito mental, emocional, mas é o mundo real também acontecendo à sua volta. E isso é
muito incrível. Eu até anotei aqui, ó, o que mais importa é como as coisas são. Não é como você queria que elas fossem, porque as coisas vão continuar sendo como elas são. O que vai mudar é a sua visão sobre as coisas. As coisas mudam um pouco também, mas continuam sendo o que é. Então, quando você muda a sua visão sobre as coisas, aí sim as coisas mudam. Mas elas continuam sendo o que elas são. Entende? É meio complexo, assim, meio. Mas dá pra entender, porque a sua visão sobre as coisas é o que muda as coisas. Isso é muito legal. E o presente é a escolha. O presente é a escolha, a interpretação é o que conta. Porque quando a gente fala em mudança, em transição, a gente está falando do quê? Sobre o nosso presente. Hoje é o nosso presente estar aqui tomando uma decisão, por exemplo. Ou amanhã vai ser o presente e você vai estar já com alguma coisa em ação. Não digo nem plano, porque a gente pode ter começado sem plano, mas tomando né, fazendo os passos que você tinha que dar, que você foi entendendo que eram os passos importantes. Se vocês veem isso de forma muito difícil, foi para isso que eu montei a minha mentoria, que é a Maré de Coragem, que assim como as marés elas sobem sem aviso, e você pode também subir de nível, subir de vida, subir tudo que você deseja. E eu sou essa mentora que vou te guiar, realmente, que a gente cria um mapa juntas, tem material complementar, tem muita coisa importante para que seja muito mais fácil para você do que foi para mim, mas que continue sendo intenso e cheio de aprendizado, porque a vida é evolução e evolução é aprendizado. A gente está aqui para evoluir, para aprender, para sermos melhores. Vou deixar o link aqui na descrição da mentoria. Sincronicidades. As sincronicidades, eu sou apaixonada por elas totalmente, assim, porque é necessário observar. E quando a gente aprende sobre as sincronicidades, sobre como observá-las e como tirar o melhor delas, a gente vive no momento, no estado de mais presença e a gente começa a tirar proveito disso, entende? Porque as sincronicidades, elas não estão aí assim só por... Ai, né, aconteceu. As sincronicidades são coisas que você fala assim, nossa, que coincidência. Por exemplo, alguém chega te oferecendo algo que você precisava muito, que você estava querendo muito. Você fala, nossa, que coincidência, eu pensei nisso o dia inteiro, que eu tô querendo isso, que eu tô, né, o dia, ou semanas, ou meses. Mas aí chega alguém que eu já estudei muito e eu entendo que quando alguém chega para te ajudar na vida, quando acontece alguma coisa assim, é um anjo que vem em forma de pessoa naquele momento que você precisa. Nós temos nossos anjos, nossos guias, nossos acompanhantes, né, de um outro plano que cuidam da gente. Então, as pessoas que aparecem para ajudar a gente são anjos. Então, são as sincronicidades, que são coisas incríveis. E para ter as sincronicidades, a gente precisa se movimentar. Voltamos a falar da mudança, da transição, da renovação, do recomeço. Tudo isso alimenta as sincronicidades, alimenta o teu estado de presença. E a vida é repleta de sinais, repleta de sinais. E aí entra as sincronicidades, né? Porque os sinais estão por todo lado. A gente tem que ficar muito atenta e ligar um terceiro olho até, e observar os sonhos, observar as pessoas, observar tudo que você sente, tudo que você pensa, o que você ama de verdade, e aprendendo que a vida é repleta de sinais e de sincronicidades, e elas estão aqui para ajudar a gente. E para isso é sempre importante observar, anotar e refletir. Então, sempre um caderno, sempre eu tô aqui com a minha listinha de coisas que eu quero mudar agora. E então, sempre anotar, que é muito importante, e refletir. Tentar não tomar nenhuma decisão, né, sem pensar. Mas eu sei que às vezes a gente toma e pode dar muito certo também. Principalmente se você tiver alguém para te apoiar nisso, porque todas as pessoas à sua volta não vão te apoiar. Ninguém quer ver você indo embora, quer largar você, quer, enfim.
E tem muita gente que não quer ver você feliz também, você crescendo e evoluindo. Então é importante pensar num acompanhamento mais profissional mesmo, né? A realidade, sincronicidades, a fluidez. A fluidez, eu sou fã, muito fã, muito fã. Uso a fluidez. Eu tô sempre falando das águas, tô sempre falando das águas do rio, que fazem ali um percurso para desaguar no mar, as marés que sobem, que levam a praia inteira. Eu tô sempre postando sobre isso no meu Instagram também. Tem aqui embaixo no link quem quiser me acompanhar por lá. Porque as águas, elas têm muita força, elas têm muita potência, elas fluem como elas querem fluir. Então é uma inspiração muito grande, assim, muito mágica até a cachoeira, enfim, tudo que a gente vê como fluidez, como um poder de fluir, é interessante para que a gente se inspire e encontre ali, né, formas de se inspirar nisso e entender que a vida é pura fluidez. Não tem como a gente bloquear as coisas acontecem. A única coisa que a gente pode fazer de melhor é ir tentando dar o caminho, né, fazendo o que a gente mais gosta, o que a gente mais quer, o que a gente mais sente emoção, o que a gente busca, do que nós merecemos muito. Então a fluidez é um guia para mim, sempre foi. E quando a gente não busca algo específico, por exemplo, que você quer se mudar, mas continuar ganhando o X valor que você ganha hoje ou o dobro. Talvez isso não aconteça, talvez você ganhe o triplo, talvez você ganhe metade, mas as coisas vão acontecendo e vai dar certo, entende? Porque não existe não dar certo, vai dar tudo certo. É só ir levando, acompanhando, fluindo. E coisas incríveis podem acontecer. Sempre que você se abre para o novo, coisas incríveis podem acontecer. E normalmente acontece. Porque a gente está sempre vendo aí histórias de pessoas que encontraram um grande amor, ou que encontraram um lugar para viver incrível. Coisas que, gente, né, tinha que ser mais natural. Porque é quando você se arrisca, quando você se abre, quando você vai para a vida. Coisas incríveis podem acontecer e vão acontecer. Confia. Superação do medo. Esse é outro ponto que eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa que sentiu medo a vida inteira. Vivi em estado de alerta constante a vida inteira, então num estado de estresse muito grande, né? E eu tive que fazer várias terapias diferentes, assim, além da terapia da psicologia, né, da psicanálise. Eu tive que fazer outras terapias para me livrar daquele medo que era uma coisa encrustada em mim e que eu não aguentava mais sentir. Não aguentava mais, assim, era cansativo e a minha energia vital estava se esvaindo. Então, quando eu comecei a controlar o medo, aprendi, porque são ferramentas, aí as coisas começaram a ficar mais leves para mim. Enfrentar os nossos maiores medos nos leva ao extraordinário. E é isso, porque se você tem medo, por exemplo, um exemplo básico, mas para a faixa etária que está me assistindo, para as pessoas de 30, 40 mais, 50 mais, vou dar o exemplo de morar só. Uma mulher, por exemplo, morando sozinha, tem medo? Com certeza, já me perguntaram muitas vezes na vida se eu não tinha medo de morar sozinha. E é aquela coisa, né, gente? A gente vive num país violento, a gente vê estatísticas, a gente tá na fila do pão na padaria e tem as pessoas conversando sobre casas que foram invadidas, não sei o quê. Mas eu sempre falei assim, ó, comigo isso não vai acontecer. Isso aconteceu comigo naquele período que eu falei antes, que eu morava em Florianópolis. Né, sofri um assalto a uma armada dentro de casa, terrível. Nem gosto de falar sobre isso, mas é fato, aconteceu, né? É parte da minha história, da minha vida. Mas depois eu aprendi a lidar que aquilo não é porque aconteceu uma vez que ia acontecer de novo, sabe? Então foi acalmando, assim, mesmo sabendo de outras histórias,
eu entendia que isso não ia acontecer comigo. E realmente nunca mais aconteceu comigo. É muito bom. Então, superar nos leva a coisas extraordinárias, porque a gente pode conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis e conhecer uma nova versão de nós mesmas que a gente nem conhecia. Que eu acho que é uma coisa muito incrível, que é o auto-amor, né? O reapaixonar-se por você. Isso é muito legal. E os medos nos aprisionam, né? Então a gente precisa o quê? Lidar com eles da melhor forma e entender que você é muito mais do que os seus medos, para não deixar que eles te sufoquem, né? Te paralisem, porque o mundo é tão grande, a vida é tão incrível e vasta e ampla e cheia de opções e, enfim, o medo paralisa. É melhor não permitir que ele faça isso. E o amor universal, esse ponto é muito legal, porque o amor universal é o amor que está em tudo. Para mim, Deus está em todas as coisas. Eu não tenho religião, então essa é a minha colocação, assim, essa é a minha visão de Deus, essa é a minha espiritualidade. Ele está em todas as coisas, porque Deus é amor. Então, quando a gente vai entendendo melhor que o amor universal, o amor genuíno, o amor descompromissado, ele é transformador. E isso se passa. Isso é uma coisa que você transfere. Então, quando você tem em si esse amor genuíno, ele é passado, sabe? De forma simples, é apenas viver, apenas se comunicar, apenas oferecer a mão para alguém, oferecer uma ajuda para alguém. Isso já vai criando uma corrente do bem, uma corrente de amor que o mundo precisa mais disso. Ser amor é estar em paz com o todo. É total. Não adianta nada buscar fora o que precisa ser transformado dentro. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. É igual você querer um relacionamento, né? Um relacionamento amoroso. Que você fala, eu quero ser amado, eu quero ser cuidada, eu quero ser, né, amparada. Você faz isso com você mesma? Você tá se amando? Você tá sendo respeitosa com você mesmo no sentido de fazer o que te faz bem, de não fazer o que te faz mal, de compreender suas fraquezas e aceitá-las. Tudo isso é muito importante, porque como é que uma outra pessoa vai chegar e vai abraçar o que nem você abraça? Então, abrace quem você é. É processo, é caminho, é construção. É processo, é caminho, é construção. Isso é fantástico de entender, porque o processo, o caminho, a construção é a parte mais importante. Não é a chegada, não é quando que eu vou ser feliz, ou depois disso que vem aquilo que daí eu vou estar. Não, é o processo, é curte agora. Curte o agora. Entenda que isso que você está sentindo, que está te incomodando, que às vezes parece que nem é a sua vida, isso é o caminho já, isso já é a construção. E esse é o estado de presença que a gente tem que ter para sentir tudo isso. O senso de merecimento. Esse é o meu ponto final que eu falei para vocês, mas eu ainda quero dizer mais coisas legais sobre tudo isso. Mas esse é o ponto mais importante para mim, que eu acho que vocês vão entender, porque o merecimento, a gente perde o senso de merecimento ao longo da vida. A maioria, né? Não vou dizer que todas as pessoas sejam iguais, mas a gente perde o senso de merecimento. E a gente não precisa ser fantástica, guerreira, super mulher para merecer. A gente só precisa ser nós mesmas, nós precisamos ser nós mesmas. E, como eu falei antes, seguir nesse caminho de evolução, de aprendizado, de como que eu posso ser melhor hoje, de como que eu posso ajudar alguém hoje. Esse caminho é o melhor, esse caminho é o mais evolutivo. Então, o senso de merecimento, ele volta aos poucos, porque a gente precisa de uma reconstrução disso. Porque, por exemplo, quando a gente nasce,
Não tem nada disso, a gente simplesmente merece o amor de todos. A gente nasce um neném fofinho que todo mundo quer fazer carinho, cheirar e cuidar, né? E abraçar, pegar dar colo, alimentar e tudo mais. Então, a gente já nasce com merecimento. Então, quando a gente vai perdendo ao longo do tempo, ouvindo coisas ruins, né? Geralmente da família, ou de namorado, ou de namorada, a gente vai criando crenças extremamente limitantes. E a gente precisa lembrar do nosso merecimento, porque nós merecemos. E quanto ao merecimento, eu anotei que todas nós merecemos abundância. Todas nós merecemos abundância. E quando eu digo abundância, obviamente é de coisas boas. É de coisas básicas até. Mas eu digo básico, não no básico da miséria, digo no básico do top mesmo. A gente merece o melhor. E é para isso que a gente vai se movimentar, vai fazer essa transição em busca disso. Para renovar quem a gente é, renovar nossos pensamentos, renovar nossas emoções e chegar a um ponto que a gente consiga dizer para nós mesmas: eu mereço. Olhar no espelho e dizer. Ou dizer antes de dormir: eu sou merecedora de abundância. Porque nós somos, você é. E é isso, né? Eu cresci com a sensação de não ser merecedora de coisas boas. É mais do que uma sensação, né? É muito forte. E foi um exercício de mudar essa crença, que é um exercício constante. Eu aprendi cedo, ainda bem, que aquilo estava me afetando bastante. E aí eu já tô há anos aí trabalhando isso e sendo merecedora, que é muito bom. E eu quero muito ensinar vocês também a aprenderem isso de uma forma mais longa, né, mais minuciosa, em 8 encontros na mentoria, que são encontros de 1h30. Então tem um tempo legal para conversar. Aqui eu faço vídeos de no máximo 30 minutos, que são vídeos que eu sei que pouquíssimas pessoas chegaram até aqui o final. E se você chegou, parabéns, porque pouquíssimas pessoas conseguem prestar atenção em um vídeo de 30 minutos, porque já quer fazer outra coisa, já quer aquela dopamina rápida. Então, parabéns, porque esse foco já é de pessoas que querem alguma coisa a mais na vida, alguma coisa a mais da vida. Por isso eu convido vocês a se inscreverem no canal, porque eu sempre trago vídeos assim, com esse conteúdo que é mais profundo, né? Que também não é para qualquer pessoa. Mas convido a todos para se inscreverem, para acompanhar os próximos vídeos. E hoje eu percebo o quanto o universo tem para dar. O universo, ele é vasto, ele é amplo e a vida não precisa ser exaustiva. A gente não precisa estar cansada o tempo inteiro. O universo tem a abundância que já é dele, a abundância que já é da vida, a abundância que já é de um poder nosso de criação, de superação, de mudança. Se a gente quiser ser que nem passarinho que vai e migra para outro lugar conforme as estações mudam, a fase reprodutória, se a gente quiser ser passarinho e bater asa e voar, é uma analogia incrível que eu quero que vocês levem como um pensamento do dia, como um brilho ali para equilibrar um pouco as coisas que estão incomodando. E deixo aqui o convite de novo para vocês da mentoria, que está com as inscrições abertas. Eu atendo poucas pessoas por vez, então corre se inscrever. O site está aqui embaixo, o link. E um beijo e até o próximo vídeo.